Há um instante em que o mundo parece se afastar. Os sons se dissolvem, o corpo já não responde, e o que chamamos de vida começa a se recolher, como o mar que se retira para revelar o fundo esquecido da praia. É o momento em que o último suspiro se transforma em ponte, um fio invisível que separa o conhecido do indizível. A alma, até então habitando os contornos da matéria, inicia sua travessia. Rudolf Steiner descreveu esse instante com a precisão de quem vê o invisível. O espírito humano, libertando-se do corpo, experimenta primeiro um alívio profundo, como quem se despe de uma veste pesada após uma longa jornada, mas também um espanto silencioso, pois o mundo físico, que por tanto tempo fora o seu lar, começa a se dissolver como uma miragem. Durante alguns breves momentos, tudo o que existia ao redor permanece visível, mas agora sem densidade. O corpo jaz imóvel, porém o ser interior observa, sente e compreende que não é mais parte da carne. Esse é o primeiro limiar, o despertar fora do tempo. A alma percebe, então, uma estranha duplicidade. Ela ainda pensa, ainda sente, mas já não possui os instrumentos do mundo. Suas percepções não se dão mais pelos olhos, nem pelos ouvidos, mas por uma consciência luminosa que abrange tudo ao mesmo tempo. Steiner dizia que, nesse ponto, o homem carrega ainda a imagem do seu corpo etérico, o duplo sutil que, por algumas horas ou dias, permanece junto à forma física. É o eco luminoso da vida recém-encerrada, o retrato energético de tudo o que foi vivido. E então acontece algo que nenhuma linguagem pode conter. Surge diante da alma uma visão completa da existência que acaba de deixar. Não como uma lembrança fragmentada, mas como um vasto panorama. Cada ato, cada emoção, cada pensamento, tudo se revela simultaneamente. Não há juízo, nem punição. Há compreensão. O próprio ser se contempla e vê os fios invisíveis que ligavam suas ações às vidas dos outros, aos gestos silenciosos, às intenções ocultas. É como se a alma olhasse para um tecido cósmico e percebesse: nada se perdeu. Nem uma palavra dita ao vento, nem um olhar esquecido, nem uma dor que não foi compreendida. Tudo continua vibrando no espaço sutil, entrelaçado ao destino de incontáveis seres. Nesse instante, a consciência humana sente o peso e a leveza de suas criações. O que foi amor brilha como o sol. O que foi egoísmo pesa como pedra. Mas não há castigo. Apenas o reconhecimento de uma lei viva, uma harmonia que convida o ser a compreender e a se elevar. Steiner afirmava que nos primeiros dias após a morte, a alma ainda está envolta pela esfera terrestre, ligada aos lugares, às pessoas e aos desejos que a formaram. Ela caminha como um viajante invisível, observando o que antes lhe era cotidiano, mas agora distante. Há uma nostalgia silenciosa, a vontade de tocar o que já não pode ser tocado, de falar o que já não pode ser dito. Esse período é como o entardecer da alma. Tudo se torna crepuscular, belo e melancólico ao mesmo tempo. O mundo material se afasta lentamente, e o ser sente que algo o chama. Um som sem som, uma luz sem origem. É a atração do mundo espiritual, a corrente que conduz o homem de volta à sua verdadeira pátria. E à medida que se desprende das amarras do desejo, algo começa a acontecer. O corpo etérico, essa veste luminosa, começa a se desvanecer. Ele devolve a grande vida universal às forças que antes animavam o corpo físico. Esse é o segundo limiar, o momento em que o ser entrega o seu tempo à eternidade. Tudo o que foi vivido é então impresso no mais íntimo do ser, não mais como lembrança, mas como essência. Cada experiência se transforma em substância espiritual.
O sofrimento vira sabedoria. O amor se torna força criadora. O erro, impulso de reparação. E assim o espírito prossegue, despojado de todas as suas vestes, avançando para as regiões sutis do chamado mundo anímico. É ali que o homem encontra as correntes de simpatia e antipatia que ele mesmo gerou. Ele vive dentro dos efeitos do que fez nascer no outro. O bem, como uma melodia serena que o envolve. O mal, como dissonância que o persegue até ser compreendida. Tudo o que na terra parecia exterior, agora o cerca por dentro. O mundo torna-se espelho, e o espelho, caminho. Steiner dizia que nesse percurso o ser humano atravessa regiões de purificação. O que era apego, orgulho, ira ou vaidade, torna-se peso e sombra, exigindo que o espírito aprenda a libertar-se. Não há castigo imposto, apenas a verdade se mostrando como ela é. O homem vê, sente, e por amor à harmonia universal, decide se transformar. Esse é o início do sono dos deuses. Um repouso que não é esquecimento, mas gestação. O espírito se recolhe para as esferas de luz, onde os pensamentos divinos o aguardam. Ali, ele se banha na substância do cosmos, esquecendo aos poucos as formas do mundo, para lembrar o que sempre foi, uma centelha do eterno. E nesse silêncio maior, onde o tempo já não existe, a alma repousa, não como um ser que dorme, mas como uma flor que, ao recolher-se à noite, prepara o nascimento do novo dia. A alma atravessou o primeiro limiar. O corpo já é um vestígio distante, e a terra, um sonho que começa a se dissolver em névoas luminosas. Mas, ao contrário do que o homem imagina, a morte não é um corte, é um desabrochar. O invisível começa a respirar através da consciência recém-liberta, e o que antes era sombra torna-se forma viva. É nesse estado que o ser entra no reino das memórias e das luzes. Aqui, tudo o que foi vivido na existência terrena ressurge, não como lembrança passiva, mas como realidade vibrante. Cada gesto, cada emoção, cada intenção oculta se transforma em paisagem espiritual. Os pensamentos adquirem cor, os sentimentos emitem som, e as ações, antes invisíveis, tornam-se seres que se movem no espaço anímico. Rudolf Steiner descreve essa travessia como a experiência mais profunda do pós-morte, o reencontro do homem com o seu próprio destino. Ele vê diante de si o rastro de luz e sombra deixado no mundo, e compreende que era o autor de um drama maior do que supunha. Nada se perde, pois o universo é uma vasta memória viva, onde até o menor pensamento se inscreve no tecido do tempo. Nesse reino, a alma não apenas recorda, ela revive. Mas agora, vive o reverso, sente em si o que provocou no outro. Cada dor que causou se manifesta como uma vibração que atravessa o seu ser. Cada ato de amor, como uma chama suave que o envolve e o sustenta. É um aprendizado silencioso, uma revelação moral que não vem de fora, mas do próprio interior da consciência. Steiner dizia que esse é o verdadeiro tribunal da vida, não o julgamento de um Deus exterior, mas o encontro do homem com sua própria essência. O espírito vê o que poderia ter sido, o que foi e o que ainda pode se tornar. Nesse espelho universal, não há mentira possível, porque tudo vibra com a exatidão do que realmente foi. A alma então compreende. O universo não pune, ele educa. E essa educação se dá através da clareza. A luz é a mestra do espírito. À medida que a alma se aprofunda nesse domínio, ela começa a distinguir correntes luminosas que atravessam o espaço. São os arquétipos das ações humanas, forças vivas que moldam o destino. O que era simples moral se torna ciência da alma,
O bem é harmonia, o mal é dissonância. E ambos são experiências necessárias para a expansão da consciência. A cada vibração que compreende, o ser se liberta um pouco mais das correntes da dor. Ele percebe que nada do que viveu foi em vão. Até mesmo o erro teve seu papel na construção da sabedoria. Tudo o que é enfrentado com amor transforma-se em luz. Tudo o que é compreendido em liberdade. Nesse plano sutil, o tempo perde o seu significado comum. Dias e séculos se confundem, pois o espírito já não mede a existência por relógios, mas por compreensões. Um instante de clareza pode equivaler a 1000 anos de vida terrena. Cada revelação ilumina o caminho adiante, e o ser começa a sentir uma presença que não vem de fora, mas de dentro. A lembrança de sua origem divina. Steiner chamava isso de a voz do eu espiritual, a centelha do divino em cada homem. É ela quem guia a alma nesse reino de transparências, revelando que, por trás de cada evento terreno, havia um propósito maior, uma vontade cósmica que o acompanhava silenciosamente. Nada do que aconteceu foi mero acaso. Cada encontro, cada perda, cada alegria e cada dor estavam entrelaçados num plano de aprendizado. A alma então compreende que o destino não é uma prisão, mas uma coreografia da liberdade. E nessa percepção, começa a emergir um sentimento novo, o reconhecimento. Ela reconhece os seres com quem compartilhou a jornada, as almas irmãs que cruzaram o seu caminho, os mestres invisíveis que a guiaram. Cada rosto, cada olhar, torna-se luz. Há reencontros silenciosos nesse reino. Seres amados se aproximam não com palavras, mas com vibrações que tocam o centro do ser. O amor que se teve na terra, purificado do desejo, torna-se força de união que atravessa mundos. Nada se perde. O amor verdadeiro apenas muda de forma. À medida que o ser se eleva nessa esfera, começa a sentir a presença dos grandes condutores espirituais da humanidade. Entidades que Steiner descreveu como seres da hierarquia superior. Anjos, arcanjos, arqueus, até os espíritos da sabedoria e do movimento. Eles não julgam nem impõem destino, apenas emanam o sentido. São os arquitetos do equilíbrio universal, e sua linguagem é feita de luz, ritmo e pensamento vivo. A alma, ao perceber essa ordem sagrada, sente-se pequena e grandiosa ao mesmo tempo. Pequena, porque compreende a vastidão da vida. Grandiosa, porque descobre que é parte dela. O universo inteiro a observa com amor, e ela reconhece que sempre esteve sendo conduzida. Nesse estado, o ser humano revê sua vida não mais como indivíduo isolado, mas como célula de uma totalidade viva. Vê como seus atos ressoaram em outros, e como os atos dos outros moldaram seu próprio caminho. Percebe que não existe separação real, que tudo está interligado pela mesma substância espiritual. Esse é o início do despertar cósmico, o momento em que a alma começa a ver-se não apenas como eu, mas como parte de um organismo divino. O universo deixa de ser cenário e torna-se corpo. O homem deixa de ser passageiro e torna-se participante da criação. E é então que uma luz mais alta começa a brilhar, não diante da alma, mas através dela. É o chamado para o terceiro grande limiar. O ser começa a perceber que deve abandonar também esse reino de memórias, porque já extraiu dele a sabedoria necessária. O aprendizado foi assimilado, a purificação está em curso, e o espírito sente que é hora de repousar nas esferas onde o próprio pensamento divino se movimenta. Steiner descrevia essa passagem como o sono cósmico, o sono dos deuses, um estado em que o espírito se recolhe para dentro das forças criadoras do universo, fundindo-se temporariamente com o pensamento vivo de Deus.
Não há forma, nem cor, nem som. Apenas o ser absoluto respirando através da consciência. Antes de atravessar esse véu final, a alma volta o olhar pela última vez ao mundo que deixou. Não há arrependimento nem saudade, apenas gratidão. Ela compreende que cada lágrima foi semente e cada queda, degrau. Nada foi desperdiçado. Tudo foi caminho. E assim, sustentada pela sabedoria que nasceu da experiência, ela se entrega à luz silenciosa que a chama. Um brilho que não fere os olhos, mas dissolve todo o peso. É o limiar da reintegração, onde o humano reencontra o divino. No próximo plano, o ser mergulhará no seio das potências criadoras. O verdadeiro templo do espírito, onde as ideias se tornam forças e as forças se tornam mundos. Lá, o homem dorme o sono dos deuses, até que um novo amanhecer cósmico o chame novamente à vida. A alma já atravessou os reinos da terra e das memórias. Agora, ela entra no sono dos deuses, o mais profundo estado de repouso espiritual que o ser humano pode conhecer. Mas esse sono não é esquecimento, nem vazio. É o mergulho na consciência cósmica, onde o eu humano se une às forças criadoras que moldam mundos e destinos. Rudolf Steiner descreveu essa etapa como o momento em que a alma deixa de viver para si mesma. Ela é recebida pelas esferas das hierarquias superiores, entidades tão vastas que seu modo de existir não pode mais ser comparado à vida humana. Nesse plano, o pensamento não é algo que o espírito tem, é o que ele é. A alma pensa com a substância do universo. Ela é, por um tempo, o próprio respirar de Deus. É difícil imaginar a partir da Terra o que significa estar nesse estado. Não há mais forma, cor ou som. Tudo é pura essência. É como se o ser fosse um raio de luz que mergulha no oceano infinito da consciência divina. E ali, cada vibração do cosmos o atravessa, não como informação, mas como revelação. A alma percebe o sentido das estrelas, o canto dos planetas, o desígnio oculto nas estações da Terra. Ela vê que o universo é um grande organismo vivo e que tudo o que existe é expressão de uma harmonia invisível. O homem, que um dia se viu pequeno, percebe-se agora parte da própria respiração cósmica. Nada está separado. Nada está perdido. Tudo é ritmo. Steiner dizia que o espírito, nesse estado, vive um ciclo de comunhão com as potências criadoras. Ele repousa dentro do pensamento dos deuses. E ali é instruído não por palavras, mas por vivências diretas das leis universais. Aprende a partir do próprio ser, porque o ser e o saber já não são diferentes. É neste sono divino que o ser humano colhe o fruto das experiências passadas. Tudo o que foi vivido na Terra, as dores, as alegrias, os amores e os enganos, agora se transforma em força espiritual. O que antes eram memórias, torna-se essência. O que antes era experiência, torna-se sabedoria. A alma está sendo moldada para um novo ciclo de existência, um novo corpo, uma nova chance de expressar o que aprendeu. Mas esse processo é lento, vasto, cósmico. O espírito não retorna simplesmente. Ele é recriado. É nos mundos superiores que a nova biografia humana começa a ser tecida, como um bordado luminoso feito por mãos invisíveis. Ali, o ser contempla as almas com as quais se reencontrará, os lugares onde nascerá, os desafios que escolherá. Nada é imposto, tudo é acordo. Os destinos se entrelaçam em silêncio, e o universo observa com amor a preparação de uma nova vida. Cada encarnação é um ato de coragem. A alma sabe que descerá novamente às sombras do esquecimento, mas o faz por amor à evolução. Steiner descreveu essa decisão como o sacrifício do retorno. A alma que conheceu a luz dos deuses
aceita novamente mergulhar na matéria, no tempo e na limitação, para servir ao propósito da criação. E é justamente nesse gesto, no ato de descer, que ela se aproxima mais do divino. Pois Deus não está apenas no alto, mas em cada gesto que a alma faz para despertar no escuro. O sono dos deuses chega, então, ao seu ponto mais silencioso. A alma adormece no coração do universo. Tudo repousa. O eu superior, envolto em paz, respira com o cosmos, até que uma nova manhã espiritual comece a nascer. Então, de repente, um sopro desperta o infinito. Uma vibração atravessa as esferas. É o chamado da nova vida. A alma começa a sonhar com o mundo físico, com a luz do sol, com o som das vozes, com o toque da matéria. É como se o cosmos inteiro inspirasse, e nessa respiração, a alma fosse enviada de volta à Terra. Antes de descer, ela passa novamente pelas camadas do mundo espiritual, revendo seus propósitos e recebendo a ajuda de seres superiores. Esses seres, anjos e arcanjos, auxiliam na escolha das condições do novo nascimento, a família, o corpo, o tempo e o lugar. Nada é acaso. Cada detalhe é harmonia. A nova vida é um poema escrito em silêncio, que se manifestará em carne e destino, e então vem o esquecimento, o véu sagrado que encobre a memória das estrelas. Sem ele, a alma não poderia agir livremente. Ela deve esquecer para reaprender. Deve perder-se para reencontrar-se. É a dádiva e o desafio do renascimento. No instante em que o espírito toca o corpo ainda em formação, algo grandioso acontece. O invisível se faz visível outra vez. A eternidade se condensa num olhar, num choro, num primeiro respirar. O universo renasce em forma humana. A criança, aparentemente frágil, carrega em si o eco de todos os mundos. Assim se fecha o círculo. A alma que atravessou o limiar da morte e mergulhou no sono dos deuses desperta agora para o novo dia da existência. Ela voltará a errar, a amar, a sofrer, a buscar, mas no fundo, algo em seu ser jamais esquecerá o que viu. Mesmo que sua memória consciente o oculte, uma luz secreta continuará a guiá-la. É a lembrança da eternidade, o fio invisível que une todas as vidas. Steiner dizia que o homem é, ao mesmo tempo, terrestre e celeste. Em cada nascimento, uma estrela se apaga no céu para acender-se na terra, e em cada morte, uma estrela renasce no alto. A vida é o movimento desse sopro, o ir e vir entre mundos, o pulsar eterno da consciência que aprende, esquece e volta a aprender. O sono dos deuses é, portanto, o repouso entre dois despertares. E talvez seja isso o que os antigos mistérios queriam dizer, quando falavam da alma como uma peregrina entre as estrelas. Um ser que nasce e morre 1000 vezes, até que o amor se torne sua única linguagem. Quando o homem, um dia, despertar totalmente, não apenas do corpo, mas de todas as ilusões, compreenderá que nunca esteve separado de Deus, que o céu e a terra sempre foram dois lados do mesmo véu, e que o invisível não está em outro lugar, mas no centro de tudo o que existe. Que estas palavras sejam um espelho para o silêncio dentro de você, onde mesmo agora, o divino repousa e desperta. Se este conteúdo tocou algo em você, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal No Coração do Invisível. Sua presença mantém acesa a chama do que não pode ser esquecido.